Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 13. Livro de Apocalipse, capítulo de número 13. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, a saber, o poder do diabo, o seu trono, a saber, o trono do diabo, e grande autoridade, a saber, a autoridade do diabo. Então, vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, ou seja, o tabernáculo celestial. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Hoje, tanto agora pela manhã quanto pela noite, estaremos falando dessas duas figuras demoníacas, diabólicas, malignas: a besta que emerge do mar e a besta que surge da terra. Essas duas entidades, personalidades, forças, como eu disse, malignas,
e como enfrentá-las. E por que o Senhor nos fala em sua palavra sobre elas. E que o Senhor nos ajude. Como eu disse, a minha intenção com essas palavras sobre Apocalipse não é trazer polemismo ou polêmica, mas é trazer esclarecimento através de uma visão prática, de uma teologia prática, que nos edifique, que nos conforte ou console e que nos exorte à prática da verdade, para que através dessa palavra inspirada sejamos educados, ensinados, adestrados na palavra, a fim de, por meio da palavra, termos a vitória que nos é garantida pela própria palavra, que é a nossa única regra de fé e de conduta, e que devemos todos nós manejar bem a palavra da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que será que o Senhor nos traz esta revelação sobre estas bestas, para que nós, como é dito pelo apóstolo Paulo, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 11, nos diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Devemos conhecer o nosso inimigo e devemos estar prontos para enfrentar o nosso inimigo. A nossa vitória contra o nosso inimigo é a mesma vitória que temos contra Satanás. A Bíblia diz: estes são aqueles que venceram ao diabo, venceram a Satanás. Como venceram? Pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram. E esse testemunho com perseverança, como termina aqui no versículo 10, com perseverança e fidelidade dos santos. É necessário perseverar e é necessário sermos fiéis. É interessante quando nós vemos a descrição da besta ou das bestas e percebemos uma coisa: todo o poder vem, no caso das bestas, do dragão. O dragão é que lhes dá, é o diabo. É o diabo que lhes concede. Veja, aquilo que Jesus rejeitou, que o diabo ofereceu ao Senhor Jesus. A besta, e agora a besta que emerge do mar, aceitou. Ela é a oposição em tudo a Cristo. Portanto, essa é a figura, embora não seja falado em Apocalipse assim, mas sim nas epístolas, do anticristo. Essa é o próprio anticristo, que embora toda a visão bestial nas Sagradas Escrituras, especialmente do livro de Daniel, fala-se de impérios. Se você olha a descrição da besta e vai ao profeta Daniel, no capítulo de número 7, você encontrará os elementos que formam essa besta, que são a complexidade da formação da besta, esses elementos que conjuntamente estabelecem o que é o corpo da besta, são as partes das bestas
descritas no capítulo 7 de Daniel, só que em ordem contrária. Isso é interessante. Em ordem contrária. Aqui fala de leopardo, urso e leão. Em Daniel, no capítulo 7, falará de leão, de urso e de leopardo. Então você tem aqui uma posição profética. Lembre-se que foi dito a João as coisas que eram, as coisas que são e as que hão de vir. E às vezes, para que você entenda as coisas que hão de vir, você tem que entender as coisas que são e tem que entender as coisas que eram. E isso é importantíssimo para entendermos a besta. A besta é tanto um indivíduo quanto um sistema. Há muita discussão. A besta é um homem, a besta é um sistema, a besta é um governo. É uma complexidade de todas essas coisas. Como Babilônia era Babilônia, mas Babilônia é Nabucodonosor. Como a Pérsia era a Pérsia, os medos persas, mas também era Ciro e era Dario. Como Macedônia e Grécia eram Macedônia e Grécia, mas também era Alexandre. E assim, os grandes poderes, como o nazismo, o sistema nazista, era o sistema nazista, eram os nazistas e tudo, mas também era Hitler. Há uma identidade de um homem, há uma identidade de um sistema, há uma identidade de um governo, de um império. E eu quero dizer uma coisa, abrir um parênteses aqui, muito especial. Igreja de Cristo, nós temos que orar pelos governantes. Nós temos que orar pelos que... Isso é bíblico, porque saiba do seguinte: a incompetência dos governos mundiais abrem caminho para que a besta tome o lugar. Se nós queremos enfrentar a besta, antes que ela venha, devemos aprender também a interceder pelos que nos presidem, pelos que nos governam, em todos os sentidos. Eu acho, de fato, que a igreja ora pouco pelos seus governantes, ora pouco pelos governantes mundiais. A Bíblia diz o que? Orai por aqueles que vos governam, para que haja paz. Porque é em paz que se semeia o fruto de justiça. Nós precisamos. Você quer enfrentar a besta? Uma das coisas que você tem é a arma que nós sempre tivemos, que a igreja sempre teve. Quando as autoridades disseram à igreja que a igreja se calasse, o que a igreja disse? Nós não podemos nos calar. Sabiam que haveria perseguição, sabiam que haveria tudo isto, mas foram, a igreja em Jerusalém orou e a terra tremeu. A terra tremeu. Nós precisamos usar esta arma extraordinária, a oração. E entre muitas coisas que necessitamos orar, precisamos estar orando pelos governantes das nações, por todos eles. Porque a besta não vem para governar uma nação, a besta vem para governar tudo, para governar todas as nações. E cada vez que um líder incompetente se levanta, ele abre oportunidade para o domínio da besta. Você quer enfrentá-la? Não espere ela vir para você enfrentar. Comece a enfrentá-la, porque o anticristo também se manifesta no espírito do anticristo. E há anticristos. E nós temos que enfrentar estas coisas desde já. Não apenas nos detendo e orando pela nossa nação, como se nós estamos bem, tudo está bem. Nesse mundo globalizado, nós oramos por todos, ou não adianta estarmos, que não somos mais uma ilha.
Temos que orar por todos. Você tem que orar pelo governo chinês, você tem que orar pelo governo da Coreia do Norte, você tem que orar pelos Estados Unidos, você tem que orar pela Europa, você tem que orar por todos. Ontem, quando o pastor Heitor estava lá, e eu vendo o cansaço inclusive dele, e a fidelidade, o que a Bíblia diz, o que? Perseverança e fidelidade. Não é fácil você estar meia-noite até uma hora e pouco orando. Não é fácil isso. E ele estava orando pelas nações e imediatamente o Senhor estava falando comigo desse texto, dizendo: não deem, o que a Bíblia diz, lugar. Não deem lugar ao maligno. Não deem lugar à besta. E como a besta encontra lugar? A besta precisa de um caminho, o anticristo precisa de um caminho, e aqueles que estão preparando o caminho, e nós temos que ser uma geração, como diz João Batista, nós temos que estar preparando o caminho para a volta do Senhor Jesus Cristo. Não temamos as bestas, temamos ao Senhor. Não temamos aquele que pode matar e depois disso não pode fazer nada, mas temamos aquele que depois da morte pode nos condenar. Temamos ao Senhor, nos entreguemos ao Senhor, nos entreguemos de todo o nosso coração ao Senhor. E há aqueles que estão preparando, não tenha dúvida, que estão preparando o caminho para a besta, alguns conscientes e outros inconscientes. Governantes, pela sua incompetência, estão preparando, porque a besta chegará com soluções. Mas por mais poderosa que possa ser a besta e o império da besta, ele tem os seus dias contados. A besta tem os seus dias contados. Por quê? Porque tudo isto são para 42 meses. 42 meses que, por causa da ferocidade, da bestialidade da própria besta, porque a palavra aqui utilizada não é apenas besta, mas é besta selvagem. Há uma ferocidade, uma crueldade, há uma crueza, ela se alimenta de carne crua, ela come, ela bebe sangue, come carne, é o que? É este feroz adversário, mas tem 42 meses, parecerá uma eternidade, seguramente, este tempo, mas a besta não tem governo ilimitado, o seu governo tem início, mas glória a Deus, ele tem fim, e o seu fim está marcado, e nós devemos estar prontos, adquirindo em nós duas características: fidelidade e perseverança. Essas são as características que nos fazem passar pelo dia mau, para que, tendo passado pelo dia mau, e isso são meses maus, permaneçamos inabaláveis. Eu sei que há pessoas que dizem a igreja já estará arrebatada, há outras pessoas que dizem não, a igreja passará por tudo isto. Eu não quero discutir isto, não que eu não tenha minha opinião, mas eu não quero discutir isto, mas eu quero dizer uma coisa a você que nos ouve: prepare-se para o pior, e se vier o melhor, não reclame, dê graças a Deus. Prepare-se para que, como se fôssemos passar, porque aqui diz os santos, mas se fomos arrebatados antes disso e não passarmos, eu não vou reclamar com o Senhor dizendo como eu me preparei tanto e o Senhor não me deixou passar. Pode ter certeza
que eu não reclamarei em nada. Mas imagine se estamos equivocados e vamos passar e não nos preparamos. O que nós devemos ser é prudentes. E a prudência implica estar preparado para o inesperado. Ter unção, não apenas para o período, mas ter unção mais que o suficiente. Temos que ter mais unção. Uma das coisas que nos preparamos para o inesperado, nos preparamos tendo o quê? Mais unção. É hora da igreja ter mais unção. Eu quero ter mais unção. Eu preciso de avivamento. E eu sei que você também precisa de avivamento. Glória a Deus por essa palavra. Por essa palavra a respeito das bestas. Para que, desculpe o trocadilho, não sejamos bestas de não nos preparar. Que nós venhamos a estar preparados para esse motivo, para esse embate, para este combate. E como nos preparando? Sendo cheios do Espírito Santo, porque não é por força, nem por violência, mas o que dizem as Escrituras, pelo meu Espírito. Goldford, o grande missionário na China, na época das revoltas dos Boxers, saindo com sua família em uma carroça, levando aquele capacete inglês, que além da sua cor o identificava de longe, que era um inglês. Eu não sei o que esses missionários às vezes têm na cabeça, porque talvez um Hudson Taylor, um boxer, jamais se identificaria ele como inglês, mas um Goldford, que era inglês de ingleses mesmo, esse era identificado de longe, e foi obviamente atacado. Goldford era um homem de fé. Ele estudou anos a língua chinesa, e com uma dificuldade atroz não podia falar, não lhe soltava a língua. Quando Goldford ora e diz: Senhor, há mais de 3 anos eu estudo essa língua e não consigo pregar, ajuda-me. Subiu ao púlpito e naquele dia foi cheio do Espírito Santo, e daquele dia em diante falou perfeitamente a língua chinesa. Olha, eu não sei quanto a você, mas isso para mim é um milagre. Isso para mim é um milagre. Só quem já teve uma ideia do que é a língua chinesa sabe que isso é um milagre. E este homem saía com sua família, levando sua família, quando foi atacado por um grupo, e os guerreiros boxers, eles diziam que eram guerreiros endemoniados, que eles saíam de si malignamente a combater com toda a fúria, e o chefe desses, montado a cavalo, atacou a Goldford, lhe deu um golpe com espada que rompeu-lhe o capacete. Goldford cai no chão e ele se prepara para pegar uma arma, alguma coisa para defender sua família, quando ouve a voz do Senhor. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. Quem viver pela espada, morrerá pela espada. Palavra dita a Pedro. E Goldford então recolhe suas armas e desmaia. Quando ele desperta, sua esposa está fazendo um curativo em sua cabeça, que foi ferida obviamente com o ataque, o seu capacete rompido, e ele vê de um lado um homem morto,
do outro lado um cavalo morto, e ao seu redor todos os cavaleiros boxers de joelhos. E ele pergunta: o que aconteceu? E sua esposa disse: quando você caiu e o homem veio para dar o golpe final em sua vida, surgiu uma mão gigante que tomou o cavalo e o cavaleiro e arremessou ambos, e ambos morreram. E agora todas essas pessoas estão aqui esperando que você pregue para elas. Você poderia ter dado um aleluia, porque isso é uma coisa impressionante. Não por força, não por violência, mas pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Uns passarão e serão mortos à espada, outros escaparão da morte com a espada, mas todos vencerão em Cristo Jesus, guardando a perseverança e a fidelidade. Essa besta, como eu disse, Daniel enxerga ao futuro, João enxerga ao passado, e vê que a besta é a mescla de todos aqueles poderosos reinos do passado. Poderosos reinos do passado. No tempo, e isso voltaremos e falaremos melhor, no tempo que a igreja vivia, uns pensam que foi no tempo de Nero, outros de Diocleciano. Há essas teorias, mas era no tempo dos romanos. E se você perguntasse a um cristão se ele cria que passaria pela grande tribulação, ele disse: eu não creio que eu passarei, eu creio que eu passo. Porque para eles a grande tribulação não viria, para eles a grande tribulação estava presente, para eles a besta não viria, para ele a besta estava presente. Quando você tem um Nero ou qualquer um dos Césares em cima da tua cabeça, você não está esperando uma besta vir, meu filho, você já crê que a besta está ali, mas a Bíblia aqui está falando das coisas que virão também. Eu creio num personagem que surgirá, não discuto com aqueles que não creem, mas eu creio, e eu creio na vitória que a Bíblia nos promete. Não tema, a vitória é nossa. E o último inimigo que nós vamos vencer não é a besta. O último inimigo que todos nós iremos vencer é a morte. E quem tem vitória sobre a morte, tem vitória sobre tudo. Se é o último inimigo, isso significa que todos os outros inimigos já estarão sendo vencidos, já foram vencidos. Quando vencermos a morte, já vencemos tudo. Nós vamos de vitória em vitória e de glória em glória. Então nós vamos vencer inimigo após inimigo, inimigo após inimigo, situação após situação, desafio após desafio, de glória em glória e de vitória em vitória. E isto tudo pela boa e bendita mão do Senhor que nos conduz. Ela profere blasfêmias, é inimiga de Deus. E tem essa questão como se estivesse morta e volta à vida. Não ressuscita, revive. Não renasce, nem ressuscita. Ela escapa de uma ferida mortal, de uma ferida de morte. Ela ressurge, ela não ressuscita. Ouça bem. Mas o mundo a verá como ressuscitada. Mas ela ressurge. Havia um mito bem conhecido naquele tempo, que era o mito de Nero,
que Nero ressurgiria da sua morte. Isso não é que estão crendo no mito, e não estou dizendo que Nero ressurgirá, mas existe aquilo que é o espírito da besta, é o espírito do anticristo. Ele não ressuscita, meu amado irmão. Quem ressuscita e quem ressuscitou foi Cristo, e nós com Ele ressuscitamos e ressuscitaremos para a glória de Deus. Mas a besta ressurge. O poder destes impérios anti-Deus, seja Babilônia, seja o que for, essa força, desde o primeiro, o protótipo do anticristo em Nimrod, construindo a Torre de Babel, desde este ponto, ele ressurge. E ressurgirá nos últimos dias, e com maior ferocidade, numa aglutinação de todas essas forças anti-Deus e anti os santos, contra os que são do Senhor, que tem o livro, que tem os seus nomes no livro da vida. Estes virão contra. E haverá aquela vigilância, como eu diria, aquela caçada veloz do leopardo, aquela força esmagadora, brutal do urso, aquela voracidade selvagem do leão. Veja, diz blasfêmias, e nós devemos nos lembrar que o leão, quanto a leão, nós temos o leão da tribo de Judá, mas a besta também tem o componente do leão. E que componente é este? De proferir blasfêmias, de rugir. Dizem que o leão, quando ruge, o seu rugido é sentido, a terra treme a cerca de 1 quilômetro de raio de onde ela está. 1 quilômetro, imagine isso. E quando o leão ruge para fazer uma coisa, para amedrontar as suas presas, aquelas que estão num lugar seguro, saem por medo. Não tenha medo, temei somente ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não saiamos do nosso lugar seguro, que habitamos no esconderijo do Altíssimo. Vamos permanecer em Deus com perseverança e fidelidade. Nós precisamos enfrentar a besta. A palavra até mesmo terion, eu volto a dizer que a palavra utilizada não é uma palavra para animal qualquer, é para um animal selvagem, para um animal feroz. Ela não vem senão com ferocidade contra nós. Aquilo que é o homem da iniquidade, o homem do pecado, que na segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo nos adverte. Mas o destino final da besta, bem como do falso profeta, do anticristo e do falso profeta, do diabo, dos demônios, o destino final deles é o que? É o lago de fogo
e enxofre. Esse é o destino deles. E o nosso destino é a Nova Jerusalém, vinda da parte de Deus. Por isso eu creio que são tanto indivíduos, principalmente pelo homem da iniquidade que é falado, como sistemas, como impérios, tudo isso numa complexidade. A besta é uma complexidade maligna levantada contra nós, um combinado de poderes. Conheça seus inimigos e esteja pronto para enfrentá-los. Esteja pronto para enfrentar o príncipe deste mundo. Esteja pronto para enfrentar os enviados do príncipe deste mundo. Como eu disse, a besta aceita o que o nosso Senhor recusou. Você deve lembrar muito bem em Lucas capítulo 4, o que Jesus recusou, toda a glória deste mundo, toda a glória dos reinos deste mundo. A besta aceita o que o diabo lhe dá. Ela ressurge e adoram, porque aí é propósito de adoração, adoram ao dragão e adoram a besta. Mas isso falaremos melhor depois. Como eu disse, oremos, pelo amor de Deus, oremos pelos governantes, não só de nossa nação. Nós estamos num mundo, e o mundo jaz no maligno. O que tiver que ser virá na hora de Deus, mas nós devemos estar orando pelas nações. Orando pelas nações. Nós devemos estar oferecendo resistência, impedindo que a besta alcance vantagem, que o diabo, a Bíblia diz, não alcance vantagem sobre vós, que não haja vantagem, de forma alguma. Saiba do seguinte, a autoadoração ao homem, todo esse humanismo, toda essa centralidade no homem que está se manifestando até dentro da igreja, quando o homem começa a ser uma figura central, a nossa figura central não é o homem, a nossa figura central é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Essa é a revelação de Cristo. E nós devemos centralizar tudo em Cristo. A autoadoração do homem é apenas um passo em direção ao culto ao diabo. As pessoas estão assim, dizendo, mas também vamos entender a cultura dos dias atuais, mas é um passo. Não pense que isso para aqui. Eu não estou dizendo que não temos que valorizar a vida humana, eu estou dizendo que nós temos que colocar cada coisa no seu devido lugar, e Deus no seu devido lugar, e Deus é o Senhor, e Jesus é o nosso Salvador e Senhor, Ele é Deus único e verdadeiro, e não há outro senão o nosso Deus. E nós temos que adorá-lo, e adorá-lo em espírito e em verdade, e que o Senhor encontre-nos, e encontre em nós o que Deus procura. É isso que nós devemos fazer. A grande admoestação é: quem tem ouvidos, ouça. Nós precisamos dar ouvidos e ter essa perseverança e fidelidade, e entender que não será com espada, e não será com cativeiro, não será com essas armas. Não use as armas do diabo contra o diabo, porque o diabo sabe usar melhor do que você.
Use as nossas armas são espirituais, são poderosas em Deus. Para quê? Para levar toda a mente, todo o homem cativo aos pés de Cristo. É salvando vidas. Vamos ganhar vidas. E não correr para salvar a nossa, mas correr para salvar outras vidas no nome de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer. As forças infernais, as forças humanas, malignas, bestiais, nada disso conseguirá tirar de nós o que Deus tem para nós, a vitória que Deus tem para nós. Venceremos de qualquer maneira. Como eu disse, não andemos preocupados com a vinda do anticristo, nos ocupemos com a volta do verdadeiro Cristo. É isso que nós temos que fazer. Perseverança e fidelidade. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Nós precisamos vencer. Saiba, falaremos isso apenas dando como, eu brinco às vezes, um spoiler, né? Domiciano, um dos mais terríveis, se não o mais terrível perseguidor da igreja. Às vezes nós pensamos em Nero. Nero foi intenso em Roma, mas Domiciano foi em todo o reino. Ele foi mais besta do que o próprio Nero. Sabe o que ele exigia? Que o nome dele estivesse nas mãos, nos braços e na fronte de todo o povo. Te faz lembrar alguma coisa? Te faz lembrar alguma coisa? Olha, nós vemos essas coisas e vemos, isso já foi feito antes. Você acha que foi sem motivo que marcaram nos braços o povo judeu nos campos de concentração? E acha que foi sem motivo, que foi com números? Mas isso falaremos melhor depois, porque as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que serão. Saiba que as coisas já foram, as coisas estão sendo e as coisas ainda serão. E nós temos que estar preparados. E como podemos enfrentar o espírito do anticristo? Lembrando-nos que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do maligno. E agora eu quero concluir essa palavra justamente isso. Como é enfrentar as bestas? Como enfrentar as bestas? Paulo disse: como homem, eu enfrentei bestas. A mesma palavra que você pode traduzir como feras. Se discute se ele realmente teve que enfrentar animais ferozes ou homens que eram feras. Para mim, as duas coisas. Como homem, disse Paulo, enfrentei feras em Éfeso. Em Éfeso. Então, nós temos com firmeza e resistência que está na perseverança e na fidelidade. Lembre-se disso, como a perseverança é essencial no momento de tribulação. Que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança vai produzir a esperança. Então nós temos que ter essa perseverança.
que vai nos dar a esperança, que vai nos dar pela fidelidade, e fidelidade a Deus, a vitória. Como enfrentar? Da mesma maneira que enfrentamos o diabo. Porque lembre-se que o poder é do diabo, o poder é do dragão, e a Bíblia fala que resistir-lhe a quem? Ao diabo, firmes na fé. E não diz isso, diz porque tendes vencido o maligno. A palavra do Senhor nos diz que devemos resistir sim ao diabo, mas devemos, antes de resistir ao diabo, nos submeter a Deus, sujeitando-vos a Deus e resistindo ao diabo. E como resistir? Resistindo firmes na fé. Assim como diz as Escrituras, que estes são aqueles que venceram ao diabo por causa do quê? Por causa do sangue do Cordeiro e da palavra de Deus, ou seja, do testemunho que obtiveram. A Bíblia também nos fala: tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Precisamos estar, então, firmes, abraçando. Veja, a palavra firme é sempre citada. Estai, pois, firmes, resisti firmes, estai, pois, firmes, tomando toda a armadura, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar toda seta inflamada do maligno. Firmes no Senhor, perseverança e fidelidade, isso é firmeza. Firmes no Senhor e na sua palavra. Saiba, Paulo diz: inimigos por fora e inimigos por dentro. Inimigos por dentro. Quando Jesus disse: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A Bíblia diz que nós devemos ser prudentes, porque os dias são maus. Quando os dias são maus, o que nós precisamos ser é prudentes, ter cautela. Não é medo, é prudência, é algo diferente. Não é sermos vencidos pelo medo, mas avançarmos com a prudência, para que depois de tendo vencido o dia mau, permaneçamos inabaláveis. Quando Jesus nos fala disto, de sermos prudentes e simples, ele também disse antes: não andem pelos caminhos dos gentios, nem entrem em cidades de samaritanos, eu vos envio as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nesse caso, Jesus disse que nos enviava como ovelhas para o meio de lobos. Os lobos não estão fora, os lobos estão dentro. Então há inimigos dentro, mas como enfrentar agora os inimigos de fora? Há lobos dentro e há bestas do lado de fora. Bestas bem conhecidas pelos pastores de Israel, entre eles Davi, que enfrentou o leão, que enfrentou o urso, que bem sabia o que era um leopardo, que enfrentou um gigante bestial. Eu posso dizer uma coisa: pelo poder do Senhor venceu todos, e nós também, pelo poder do Senhor, venceremos todos. Bestas que representam Babilônia, bestas que representam
a Pérsia, bestas que representam Macedônia, Grécia, bestas que representam todas essas situações, que representam o Império Romano. E se é com prudência e com simplicidade que se enfrenta lobos, é com sabedoria e inteligência que se enfrentam bestas. Como a sabedoria de um rei Salomão, porque onde há sabedoria, a sabedoria dá para nós o que? Paz, proteção, leia o livro de Provérbios, e enriquecimento. E nós precisamos ter a sabedoria de um Salomão. A igreja deveria estar lendo, a igreja deveria estar estudando, a igreja deveria estar vivendo o livro de Provérbios. Porque é com sabedoria que se enfrenta a besta. Lembre-se do que diz a palavra: um homem velho, não rico, mas sábio, livrou toda uma cidade de uma besta, de um rei poderoso, pela sua sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, como de Salomão, mas nós precisamos também de inteligência, como de Daniel, que a Bíblia diz que tinha um espírito excelente, superior, e com a sua inteligência tinha respostas a todas as questões. E se existe alguém que viveu no meio das bestas, seja o leão de Babilônia, seja o urso dos persas, foi Daniel, e sobreviveu a todas as bestas. Lá estava Nabucodonosor e morreu. Lá estava Beltesazar, filho de Nabucodonosor, morreu. Lá passou ele por Ciro, lá passou ele por Dario, lá passou ele por todos os governos, por todos os impérios, e Daniel perseverou e foi fiel. Perseverança e fidelidade, aleluia, com inteligência, mas com perseverança e fidelidade. Nenhum deles se fiou neles próprios, mas no Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E assim, mesmo que venhamos a estar como Mesaque, Sadraque e Abdênego, lançados ao fogo pela besta de Babilônia, e quando isso eu estou dizendo é o espírito bestial, Deus nos preservará, Deus nos guardará, mas temos que ter a mesma perseverança e fidelidade dos três grandes homens. Se Deus quiser nos salvar, amém. Se não quiser nos salvar, amém também, mas não adoraremos a besta. Esse tipo de pessoa que nós temos que tornar a igreja nesse tipo, uma igreja de Sadraques, Mesaques e Abdênegos. Você pode dizer amém a isto? É isso que nós temos que ser. É só esse tipo de igreja que sobrevive. Uma igreja de Daniéis, de líderes como Daniéis, de homens como Daniéis, que quando dizem não orem, oram. E abrem as janelas. Se perecer, pereci, como disse Esther, mas farei o que eu tenho que fazer. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa a você, até em sonhos Deus ficou me falando sobre esse texto. É por isso que eu estou um pouco empolgado. E que alguém consiga se empolgar com um texto sobre as bestas, é só
por Deus mesmo. Porque não me empolgo com as bestas, me empolgo com o Senhor. Porque diz Paulo, e nós também podemos dizer, eu sei em quem tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé. Nós precisamos entender que com inteligência, nesta sabedoria, nesta perseverança e fidelidade, também como um Daniel, seremos poupados. Poupados o quê? Da cova dos leões. Volto a dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus nos dê inteligência, que Deus nos dê um espírito superior, um espírito excelente, como o de Daniel, que com inteligência tem as respostas, discerne tudo, com fidelidade e entrega, com firmeza e resistência, orando e confiando no Senhor, seremos livres tanto das fornalhas quanto das covas, na realidade das covas dos leões. Deus não somente nos livrará disto, mas também nos livrará. Você dirá, e o leopardo? E esta besta? Eu digo o seguinte: seremos libertos das prisões, ou por anjos, como foi Pedro, ou a terra tremerá e as portas das celas se abrirão, como foi com Paulo, como foi com Silas. Deus tem um plano para nós, um propósito para nós, e não devemos temer de forma alguma o poder das trevas, porque a Bíblia nos diz, pisarão, nós pisaremos cobras, escorpiões, pegaremos em serpentes, nenhum mal nos sucederá. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras, e eu quero frisar bem, todas, não apenas no passado, mas agora no presente e para o futuro, todas as obras do maligno. E estas bestas são obras do maligno, e Cristo se manifestou para destruir e destruirá. No nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos encha com Teu Santo Espírito e que não nos deixe, Senhor, sermos encontrados desprevenidos. Dá-nos, Senhor, a prudência de nos preparar. Como Noé construiu a arca e se preparou para o juízo do dilúvio, que nos preparemos, que edifiquemos o que temos que edificar e nos preparemos, que tenhamos a unção que despedaça todo o jugo, que tenhamos a unção não apenas para um momento, mas que tenhamos unção para o inesperado. Dá-nos esse espírito de prudência, no nome de Jesus Cristo, como as virgens prudências, espírito prudente, no nome de Jesus, amém.